como que a gente consegue usar 30 minutos do nosso dia para conseguir mudar o nosso corpo. Então, oi todo mundo que está entrando, sejam bem-vindas. Essa live vai ficar gravada, então quem perder aí, estiver no trabalho, estiver atarefado agora nesse momento, eu vou deixar gravada. O que acontece? Por que eu tenho batido tanto nessa tecla dos 30 minutos? Primeiro, né, tem uma recomendação aí da Organização Mundial da Saúde para que a gente não seja considerado uma pessoa sedentária, que a gente acumule aí de 150 a 200 minutos por semana de atividade física. E se a gente for fracionar e dividir, fica 30 minutos, fica um tempo legal aí pra gente conseguir ter uma frequência legal durante a semana. Eu sei que tem gente que vai me falar que só treina de segunda a sexta, que final de semana é pra descansar, mas tem uma novidade aí pra te contar que não é tanto novidade. A gente pode usar o treino também no nosso descanso, porque o treino não necessariamente precisa ser só ali no foco do emagrecimento. Ele pode ser ali um momento onde você vai usar para esquecer algum problema, para sair de uma situação que você está vivendo. Eu, em várias outras lives, eu já falei aqui dos efeitos, né, que a atividade física tem após a sessão. Então, eu fiz lá minha sessão de treino e eu começo a secretar, a produzir vários hormônios, né? E um deles é endorfina, serotonina, dopamina. Todos eles vão fazer com que eu me sinta melhor. Então, não necessariamente eu vou olhar para o treino como uma coisa como um trabalho, né, que vou fazer de segunda a sexta. Eu posso utilizar ele aí aos meus finais de semana, às vezes até para eu, de repente, conhecer uma modalidade nova, para eu conseguir ter a companhia de um amigo, enfim, de um parceiro, a gente consegue usar aí os finais de semana também. Mas isso aí fica a escolha de cada um. Eu tô falando pra gente começar a dar um olhar diferente aí pra atividade física, né, pro exercício, que não seja só que lá eu tenho que fazer aquilo. E por que os 30 minutos? Eu, como vocês sabem, eu sou personal trainer. E geralmente quando as pessoas vão fazer aula de personal trainer, elas vão fazer 1 hora de aula. E eu comecei a perceber que 1 hora, né, principalmente as pessoas que nunca tinham tido prática com exercício, que estavam começando, ficava uma coisa bem cansativa, né? Então a pessoa já vai lá e fala, nossa, meu Deus do céu, tenho que fazer 1 hora de exercício. Isso aí já começa a criar um sentimento, né, uma impressão de que a coisa não vai dar certo. Até falei hoje no post que eu fiz. Às vezes a gente não quer ir para atividade física porque a gente já tem a impressão de que vai sair com dor, vai ficar cansado, né? Vai ter que fazer esforço, vai ser uma coisa desconfortável. E aí a gente já vai criando toda aquela coisa dentro da gente, aquele sentimento ruim, e a gente já fica com uma impressão ruim do exercício. Quando você fala para a pessoa 1 hora de exercício, né? Ela já vai falar, meu Deus, 1 hora de exercício eu vou ficar morta. Quando você fala 30 minutos, então fala meia horinha, né? Aquela meia horinha é uma coisa que passa rápido, né? No nosso entendimento, meia hora é uma coisa que passa rápido, né? Às vezes até você tá numa fila de espera, né? A pessoa fala, é 1 hora de espera. Você fala, nossa, 1 hora. Agora quando fala, não, é meia hora, você até topa ficar, porque já não parece ser uma coisa tão ruim. Então, primeiro por essa questão de ser mais aceitável, né? A questão dos 30 minutos. E claro, a gente sabe que quando a gente está começando alguma coisa, a gente precisa fazer aos pouquinhos, né? E o exercício é uma prova viva. Antigamente as pessoas achavam que quanto mais a gente ficasse fazendo exercício, quanto mais tempo eu fico na academia, quanto mais eu me exercito, mais resultado eu vou ter. E não é verdade, porque a gente sabe que quando você faz o exercício de uma maneira efetiva, e o que é efetivo? Eu fazer uma execução correta, eu fazer com consistência, colocar um pouquinho de intensidade, fazer uma progressão aí bacana. Eu não preciso ficar 1 hora, eu não preciso ficar 2 horas na academia. Eu falo por experiência própria, porque eu já fui aquelas ratas de academia que ficavam 2 horas e meia e eu não chegava nos resultados que eu chego hoje treinando muito menos, tá? E por que eu treino muito menos hoje? Hoje eu consigo dividir os meus treinos, então eu faço aí minhas sessões de musculação, as sessões de abdômen, membro superior, 30 minutos no máximo. E às vezes o treino de perna acaba passando um pouquinho aí para 40, 45 minutos, não mais do que isso. E eu gosto de fazer um cardio, mas aí por quê? Eu já treino desde os meus 13 anos musculação, então já exercício físico, então eu faço desde os 5. Então já são muitos anos fazendo, isso aí já é um hábito muito forte para mim. Então, pra mim, tudo bem, né? Passar de 1 hora, eu gosto, é uma coisa que eu faço ali de livre, espontânea vontade, ninguém precisa me obrigar, eu não crio motivos pra não ir. Na verdade, se eu não for, é uma coisa que me deixa mal-humorada, é uma coisa que eu gosto muito de verdade. Então, por isso que eu insisto que quanto mais você fizer, mais você vai se familiarizando com aquilo
mais você vai criando, né, o hábito, uma dependência do seu corpo de fazer aquilo, e é óbvio, né, quanto mais frequência você tiver, mais resultado você vai ter. E nos 30 minutos, quando você trabalha ele de maneira efetiva, o que eu falo efetiva? Você pode pegar 30 minutos, ir lá pra academia, fazer tudo meia boca, e aí você vai ficar a vida inteira fazendo aqueles 30 minutos e aquilo de fato não vai mudar a sua vida. Mas se você já for, né, com algo programado, ou às vezes dentro da sua casa, tiver ali seus 30 minutos que você está dedicando para você, dedicando a mudar, né, o seu corpo, a chegar no seu objetivo, você vai ter um resultado, porque é algo que já foi formulado para aqueles 30 minutos. Eu aprendi a respeitar muito essa questão dos 30 minutos, principalmente nos meses, né, nos anos de pandemia, porque as aulas online começaram a ter muito esse caráter dos 30 minutos, primeiro porque as pessoas já não tinham mais a mesma atividade durante o dia, então as pessoas perderam muito condicionamento físico, né? Antes a gente saía de casa, voltava e a gente estava em casa, então diminuiu ali a atividade, então as pessoas perderam muito condicionamento. Muitas pessoas começaram a engordar muito na pandemia e aí surgiu a necessidade de iniciar uma atividade física mesmo que fosse em casa. E pra gente começar uma atividade física em casa, né, sem muita estrutura, no caso, né, de ser uma academia, precisa começar devagar, né? Precisa começar ali com 15, 20, para progredir para 30, para depois lá na frente pensar em 1 hora. E aí foi nessas de introduzir todas as pessoas com atividade física nos 30 minutos que eu comecei a desenvolver algumas coisas que eram muito legais e que de fato, né, para quem estava começando ou para quem não gostava de exercício, ia caber perfeitamente. E, né, caindo aí agora um pouco no público que eu gosto de atuar, que são mulheres que já passaram dos 30 anos, qual que é a questão da mulher dos 30 anos? Tem a questão metabólica? Tem. Nosso corpo não é mais o mesmo dos 20, a gente sabe disso. A resposta do corpo, ela demora um pouquinho mais, tá? Mas não é uma coisa impossível, a gente não pode usar isso como algo para deixar de fazer. Então, eu fiz 30 anos, então não adianta eu treinar, não adianta fazer dieta porque meu corpo não vai responder, meu metabolismo tá lento, e é isso aí, aceitar essa realidade. Porque não é. É uma evidência, né? Quanto mais velho a gente fica, mais demorada é a resposta do nosso corpo, mas não é porque é demorado que ela não existe. Ela existe. E quanto mais frequente você for, quanto mais constância você tiver nessa prática, melhores vão ser os seus resultados. Até porque, né, eu falo que em cada idade a gente tem um tipo de vantagem. Então, quando eu tenho ali meus 20 anos, meu corpo responde mais rápido. Mas eu não tenho a paciência, por exemplo, de manter uma constância, uma rotina na minha vida. Então, acaba que talvez eu não tenha resultado ali com 20. Com 20 eu sou ansiosa, então eu quero ver o resultado rápido. Eu talvez vou pegar alguns atalhos, né? Então eu vou tomar remédio, vou tomar esteroide, eu vou recorrer a algumas outras práticas para fazer um emagrecimento ou mudar o meu corpo, que talvez lá na frente eu vou colher isso aí. E eu também fiz isso, então por isso que eu tô compartilhando com vocês. Quando você passa dos 30, além de você ter que se preocupar aí com seus milhares de papéis sociais, né? Então a gente já tem aí um trabalho estabelecido, a gente já tem boleto para pagar, a gente tem família, tem filhos, enfim, tem milhares de tarefas no nosso dia a dia que talvez já não caiba mais na nossa agenda. Eu vou ficar 1 hora na academia, então é meia hora para ir, meia hora para voltar, mais 1 hora treinando, mas depois tem que tomar banho, depois tem que preparar o pré-treino, né? Tipo, o que eu vou comer antes, o que eu vou comer depois. Tudo isso começa a virar uma logística que ocupa muito tempo do seu dia. Então, quanto mais você otimizar o seu tempo, maiores são as chances de você se manter firme aí nesse propósito de mudança de corpo e de emagrecimento. Então, por isso que esses 30 minutos seriam aí o start e, na verdade, nesses 30 minutos você consegue fazer aí todas as alterações, né? Todas as variações de acordo com o grau de condicionamento que você está evoluindo. Então, vamos lá, vamos pegar uma mulher que já tentou várias vezes, já se matriculou na academia, já perdeu muito dinheiro, né? Hoje em dia a gente até tem aí as academias que a gente não é obrigada a fechar o plano anual. Antigamente as pessoas fechavam o plano anual e muita gente, né, perdia muito dinheiro na academia. Aliás, só os donos de academia que ganhavam, né? Porque você pagava o plano anual e aí você ia 1 mês, ia 2 meses, no terceiro você desistia ou entrava em inverno, enfim, acontecia qualquer coisa, você acabava desistindo e não tinha como rever esse dinheiro porque você fechou o plano, né? Hoje em dia não, hoje em dia você paga ali a mensalidade, você não quer mais ir, você vai lá na recepção, cancela, tá tudo certo, acaba que a gente não perde tanto dinheiro, mas também não cria tanto compromisso. Então eu começo aí, eu cansei, eu paro. E de fato, né, os resultados da atividade física,
eles aparecem quando a gente tem uma constância, quando a gente tem uma frequência, né? E eu percebo assim, muita gente tem a ideia, né? Tem a boa intenção de começar a academia. Falar, não, eu vou começar a academia. Agora, final de ano, a gente ouve muito, né? Não, do ano que vem não passa. Ano que vem acabou a pandemia, eu vou começar a academia, vou começar a me cuidar, vou emagrecer, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E na verdade, a gente sabe que assim, são boas intenções, mas que nem sempre vão acontecer. Por quê? Você já vem de um ciclo lá de trás, fazendo plano, não sei o que, e você acha que assim, o fato de estar pagando, né, de estar investindo numa academia, você tem que ir lá, tem que ficar uma hora lá, tem que usar tudo que está disponível lá. E às vezes você até se sente pressionado. E aí, de repente, um dia que tá chovendo, um dia que você tá de TPM, um dia que você tá indisposta, um dia que você teve uma briga em casa, você teve, sei lá, uma treta no trabalho, e você não tá afim de ver gente, de falar oi pra todo mundo, de ter que fazer o treino que tá lá na ficha, enfim, você não tá afim de se submeter àquela situação, àquele ambiente, você não vai, né? E eu sempre falo, quanto mais você faltar, né, maior vai ser a sua vontade de faltar, porque vamos combinar, né, que é muito mais gostoso, muito mais confortável eu trocar uma hora de academia para ficar uma hora em casa, sei lá, assistindo uma série do Netflix, ou ficar 40 minutos olhando Instagram, enfim, tem milhares de outras coisas que são muito mais prazerosas do que você se colocar na zona de desconforto, né, que é começar a atividade física. A hora que a gente começa a atividade física, a gente fica, dá aquela falta de ar, dá aquela moleza, aquele cansaço, e só de pensar nisso, às vezes, a gente já desiste. Então, é o que eu sempre falo, se você, às vezes, não quer se comprometer a esse ponto de ter que pagar uma academia, ou às vezes não gosta do ambiente de academia, tem pessoas que ainda estão inseguras de ir para academia por toda essa questão do Covid, e tem pessoas que descobriram que, de fato, elas não gostam daquele ambiente. Então, tudo bem, ninguém é obrigado, né, a gostar daquele ambiente, mas também a gente não pode usar isso, né, como uma muleta para falar, já que eu não gosto de academia, né, não me sinto bem naquele lugar, não vou frequentar, não vou, né, me submeter a isso, então não vou treinar, então não vou fazer exercício. E não é bem assim, porque aí você, né, em contrapartida, você vai continuar insatisfeita com o seu corpo, você não vai conseguir chegar aí no seu emagrecimento, porque uma coisa é fato, né, e é uma coisa que eu ouço muito das pessoas, principalmente agora que eu tô aí na reta final da faculdade de nutrição. Se existe a possibilidade de você emagrecer só fazendo dieta, né? E existe, claro que existe. Antes eu até falava, né? 50% é treino e 50% é dieta. Mas não existe uma porcentagem, né? Porque, na verdade, é um casamento, né? Se você não casar o que você come com o que você gasta, você não vai chegar onde você quer. Não existe milagre, né? Não existe mágica. Então, assim, é matemática, é pura matemática, né? Se eu comer 2 brigadeiros e queimar um vai ficar em algum lugar. Não tem como eu fazer um Mr. M ali e tirar esse brigadeiro aí do nada. Oi, Marli, boa tarde. Então, qual que é a ideia desses 30 minutos? É você fazer 30 minutos intensos ali, focado em você, presente. Então, ao invés de eu falar assim, mas ontem eu fui pra academia, eu fiquei 1 hora. Aí você vai olhar 1 hora da pessoa, ela ficou lá na esteira, mãozinha segurada ali, né, velocidade 5.0, e aí eu não sei se é uma falta de entendimento de que fazer aquilo, né, não é suficiente para chegar onde você quer, ou se é uma forma da gente se enganar ou dizer que a gente está fazendo, mas sabendo lá no fundo que aquilo não é suficiente, mas a gente acaba se enganando. Então, assim, 30 minutos eficazes, né, intensos e voltados ali, respeitando o que você está vivendo naquele dia, são muito mais efetivos do que você se forçar a fazer uma coisa que você não sabe se está certa, que você não tá na vibe, né, não tá afim de fazer. E a gente sabe que nós mulheres, né, a gente, assim, é uma montanha-russa de emoções. Então, por exemplo, eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou muito afetada pela falta de sono. Eu gosto de dormir cedo, porque eu acordo muito cedo, e não dormir bem pra mim é uma coisa que me deixa, assim, além de puta da vida, é uma coisa que me deixa muito cansada, é uma coisa que eu sei que eu não vou dar meu 100%, eu não vou estar, assim, na minha melhor performance. Então, o que acontece, né? Pode acontecer de uma noite eu não dormir bem, sei lá, aconteceu alguma coisa, tô com algum problema pessoal, não dormi legal, enfim. Aconteceu alguma coisa e não dormi bem, eu dormi mal, acordei. Primeira coisa que eu vou pensar, hoje eu não vou treinar.
hoje eu não vou treinar porque eu tô cansada, se eu treinar eu vou ficar mais cansada, ou assim, eu não tô afim, hoje sabe, vou ter que ir lá, ir até a academia, dar um oi pro pessoal, ai, não tô afim, não dormi bem, tô de mau humor, tal. A primeira coisa que você vai cortar do seu dia é o treino, né? Agora, por exemplo, se eu tenho a opção, falo, não, tudo bem, eu não quero ir até a academia, não tô afim de ver o pessoal, de falar com ninguém, tô cansada, tô desanimada, mas, né, eu sei que meu mal é sono, né, que a gente sabe quando o mal é sono, meu mal é sono, mas não dá pra eu dormir agora. E, pô, se eu não for hoje na academia, aí amanhã, sei lá, amanhã eu tenho um happy hour, enfim, aí você começa com a sequência de faltas, né, a sequência de desculpa, e a gente tem uma criatividade aflorada aí pra procrastinar, pra inventar desculpa pra não fazer, e a coisa vai se perdendo, vai diluindo. Ali passou mais um mês, você olha e fala, meu Deus, a coisa tá desesperadora agora, e aí você começa a tomar medidas desesperadas. Então, se você tem, por exemplo, a opção de, hoje eu tô cansada, mas de repente, sei lá, um alongamento hoje seria o ideal, porque eu não deixaria de me movimentar, não deixaria de ter esse autocuidado, de fazer alguma coisa pro meu corpo, não deixaria de fazer meus 30 minutos, de garantir ali a minha média para sair das estatísticas do sedentarismo, e eu ia me sentir bem, né? Porque é o que eu falei, atividade física, mesmo nos seus piores dias, ela pode ser boa, né? Eu já comentei aqui várias vezes com vocês que eu tenho uma técnica aí que eu uso. Então, assim, quando eu preciso tomar uma decisão, e aí, quando você precisa tomar uma decisão, a gente começa a ficar ansiosa, né? Então, preciso decidir isso, tô ansiosa, tal, não sei o quê. E aí você fala, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, tal. E eu lembro que uma vez eu ouvi acho que foi aqui na internet, uma pessoa falar, lembra que nossos avós sempre falavam, né? Quando você tá nervosa, respira, né? Então, inspira, solta o ar. E um dos movimentos, né, que fazem a gente inspirar e soltar muito ar é o exercício. Então, uma caminhada, sei lá, uma corrida, uma pedalada, qualquer coisa que aumente sua frequência cardíaca vai fazer você respirar melhor. Se você vai respirar melhor, vai captar mais oxigênio, o negócio vai girar muito melhor na sua cabeça e você vai, consequentemente, conseguir pensar melhor. Parece até uma coisa, né, muito louca, mas de fato isso acontece. Então eu sempre, assim, quando eu vejo que, eu preciso decidir, aquilo tá me deixando ansiosa, né? Parece que você vai ficando naquele ponto de bala, né? Você vai ficando muito ansiosa, vai ficando tensa. E aí eu falo, vou pra algum parque. Então eu vou pra algum parque, boto uma música, começo a fazer uma caminhada. Se meu corpo, né, pedir um pouquinho mais de intensidade, eu faço um trote, faço uma corrida, enfim. É importante você ir sentindo aí que o corpo, que nem o carro, né, manual, você tá na primeira, você começa a acelerar, ele vai pedindo a segunda. Tem dias que o corpo pede a segunda, pede a terceira marcha e você vai indo, você vai dando aquilo que ele tá te pedindo. Só que ele só vai te pedir se ele conhecer esse mecanismo. Como o meu corpo já conhece meu mecanismo, ele já sabe que em determinados momentos, sei lá, vou precisar, né, de mais oxigênio aí, de jogar para poder pensar, então eu sempre vou nessa linha. Então, tô meio assim, você me viu num parque ali, fazendo uma caminhada, correndo, é porque eu preciso pensar, preciso tomar alguma decisão, e aquilo ali é um artifício que eu uso, né? É uma ferramenta que eu uso para poder sair de uma situação ruim. Poderia deitar na cama, sentar e chorar? Poderia fazer uma terapia? Poderia contar para minha mãe, para minha melhor amiga? Também, mas para mim essa estratégia deu muito certo. E é por isso que eu, né, falo muito disso, que nos piores dias, se você conseguir fazer alguma coisa, a gente tende a melhorar, né? Não é, e a gente pensa ao contrário, hoje eu tô de TPM, né? A gente sabe que TPM é o cão, a gente fica muito cansada, a gente fica com dor, é meio particular de cada um, mas assim, que nem eu tenho muita dor na região lombar, assim, fico, nossa, mega dolorida, eu sinto que minha força diminui bastante, e aí, de repente, sei lá, tô numa super TPM e é aquele treino de pernas que eu falei, nossa, hoje eu vou agachar com 50 quilos de cada lado. Acordei, de bode, total, cansada, não tô afim, não vai rolar esse super mega agachamento que eu tinha planejado. E aí, o que eu vou fazer? Não vou treinar? Não, porque no outro dia eu não vou estar melhor, no outro dia eu vou estar pior. Então, o que eu faço? Eu vou reduzir a intensidade. Como que eu vou reduzir a intensidade? Ou eu posso trocar, vou fazer um outro treino, sei lá, vou fazer um cardio, vou fazer minha caminhada no parque, ou eu vou fazer exercícios deitada, ou eu vou fazer um pilates, enfim, vou fazer um alongamento.
né? Às vezes a gente subestima o alongamento, mas o alongamento bem feito é um potente relaxador aí, porque a gente aprende a contrair a musculatura e na sequência ela relaxa. E a gente trabalha muito essa questão da respiração. Então é importante a gente sempre avaliar ali como que eu tô no dia, né? Então como que eu tô hoje? Hoje eu tô meia boca, né? Mas vai que vai, vamos. Se começar um negócio vai. Então eu não preciso começar com uma super intensidade, né? Já tem dias que eu tô pilhada, assim, ou eu tô pilhada de felicidade porque aconteceu uma coisa muito bacana, ou eu tô pilhada, sei lá, porque eu discuti, briguei, enfim, tô numa pilha. E de alguma forma eu preciso tirar essa energia de dentro, né? Preciso exalar. E aí eu posso usar um treino mais intenso, né? Então eu posso canalizar a minha energia para o treino. Por quê? Na pior das hipóteses, o treino vai render alguma coisa boa para mim, que vai ser queimar calorias e começar a gerar mudanças aí no meu corpo. Então esses 30 minutinhos é o que eu falo, é uma coisa que nem tomar banho, né? Exercício é igual tomar banho. Você precisa fazer todos os dias, você precisa dar um estímulo todo dia, precisa renovar todo dia, porque a gente só toma banho todos os dias porque a gente criou o hábito, né? E a gente sente essa necessidade porque se eu não tomar banho eu me sinto suja. É que nem o exercício. Se eu não fizer o exercício eu me sinto sobrecarregada, parece que tem energia a mais. E de fato tem, porque a gente foi feito para o movimento. Se eu tô lá só ingerindo caloria, não tô botando nada para fora, né? Só tô ingerindo caloria para manter minhas funções vitais e para movimentar o resto das minhas estruturas, eu não faço nada. É home office, deitei, acordei, comer home office de novo, ou enfim, só faço as coisas que são legaisinhas, tal, não quero, né, não quero ficar suada, cansada, desconfortável, né? De fato, eu vou ter muito a reclamar, porque meu corpo vai ser um reflexo daquilo que eu tô fazendo durante o meu dia. Então, se você pegar aí 30 minutinhos, né, e adequar ali, encaixar certinho como que você tá ali no seu dia, tenho certeza que isso aí vai fazer uma mudança radical, vai ser um divisor de águas para você, né? E como que eu vou fazer isso? Como que eu vou saber como fazer isso? Vocês já sabem que segunda-feira começa a nossa maratona Emagreça com 30 minutos. Então, vai ser uma semana inteira onde a gente vai falar sobre essas variáveis que a gente vive. Então, que nem eu falei aqui pra vocês, um dia que eu não dormi bem, acordei mal, tô indisposta, tô desanimada, não tô bem, né? Pô, vou treinar nesse dia? Vai treinar nesse dia. O que eu vou fazer nesse dia? Cara, começa treinando deitado. Vai lá no chão da sua casa, começa fazendo um alongamento, tá? E vai ter um dia lá na semana que vem que a gente eu vou fazer um pouquinho aí de prática com vocês, aí de 10 a 15 minutinhos, de um dia que eu tô desanimada, de um dia que eu não tô bem, tô na minha TPM no meu pior dia. Pior dia do ano é hoje, o que eu faço? Vai treinar. E aí parece que fala, nossa, que carrasca. Não é, porque a gente vai usar justamente esse momento do treino para sair dessa situação ruim. Porque, né, como que você sai de uma situação ruim? Ou você resolve ou você se mexe, né? Então eu vou ensinar vocês a usar o movimento pra gente sair de uma situação ruim. E aí, as outras coisas, né? Então, por exemplo, fui lá pra academia, fiquei 1 hora, o que você fez? Ai, nossa, fiquei lá na esteira e depois fiz aquele aqui, fiz aquele assim com a perna, depois aquele assim. As pessoas não sabem nem o que elas estão fazendo, né? É aquele assim, aquele assim, aquele assim. Parece até uma conversa de libras, né? Porque ela não sabe exatamente o que ela tá fazendo, por que ela tá fazendo e muito menos como, né? Então, até falei no post hoje, quando a gente não sabe, não tem um motivo, né? Nem sei pra que eu tô fazendo aquilo, eu vou fazendo até que uma hora eu vou falar, pra que eu tô fazendo isso? Né? Me fala, qual que é o fundamento disso? Pra que eu tô fazendo isso? Agora, quando você entende por que você está fazendo, então, por exemplo, tem um movimento do Pilates que se chama Superman. E ele é muito bom para quem tem dor na lombar. Inclusive, ele é o carro-chefe. Então, você fala, eu sofro muito de dor na lombar, tal. Fala, você precisa fazer um fortalecimento abdominal, um fortalecimento de dorsal. Então, vamos começar aqui fazendo uma soltura, fazendo Superman e tal. Vamos alternar lá, braço com perna, tal, não sei o quê. E assim, é um movimento super simples, né? Mas que de prontidão. Se você tiver com a dor e você fizer ali, né, 3 séries de 10 daquele movimento, aquilo vai aliviar, vai tirar a sua dor. E se você só ficar reclamando da dor ou só tomar o remédio também vai tirar a sua dor, mas não vai tirar seu problema, né? Porque se o seu problema é a falta de fortalecimento, a falta de movimento, o sedentarismo, o sobrepeso, né, o excesso de reclamação, que isso, né, reflete muito nas dores do nosso corpo, só o remédio não
não vai tirar, né? O remédio não vai mudar a sua situação. Então, quando você começa a entender, pô, vou fazer aquele exercício porque vai resolver determinado problema. Outra coisa que é muito importante é assim, quanto mais você treina, mais você conhece seu corpo, né? Então, por exemplo, ninguém vai começar a agachar igual a Graciane. Pô, a Graciane tem anos de agachamento, ela tem uma super consciência corporal, ela sabe, né, ela conhece o corpo dela, ela conhece o movimento e ela consegue ali encaixar certinho o movimento, o estilo de corpo dela para o objetivo. E como que ela conseguiu chegar nessa perfeição toda? Né? Como que ela vai todo dia, ela tem aquele puta corpão, ela faz a execução perfeita. Foi treino, né? A gente só consegue chegar num patamar de movimento e num patamar de resultados quando a gente treina. Então, quanto mais eu treinar, mais eu vou desenvolver meu corpo, melhor vai ser minha consciência corporal, mais eu vou começar a entender sobre movimento. E quando eu começo a entrar nesse universo, quando eu começo a entender sobre isso, aquilo vai ficando interessante para mim. Quanto mais interessante aquilo fica para mim, mais resultado eu começo a ter. Porque aí eu começo a colocar energia de verdade ali, tá? Então, eu já falei para vocês aqui no outro post de variáveis, né? Então, variáveis são coisas que a gente pode colocando todos os dias no treino. Então, eu posso colocar carga, eu posso colocar amplitude, eu posso colocar técnicas de treino. Eu vou fazer um rest pause, um drop set, um biset, um circuitado, um treino combinado. Enfim, tem milhares de técnicas, né, metodologias que a gente pode utilizar. E aí, como que eu posso usar isso, por exemplo, em 30 minutos? Cara, de várias formas, né? Então, eu posso, por exemplo, vou falar aí 4 exercícios que pra mim são sensacionais para você fazer em casa para perna. Então, eu vou fazer o agachamento, o stiff, o afundo e a elevação pélvica. São 4 exercícios, tá? Que aí, se você aprender a técnica dos 4, a técnica, bonitinho. Ó, vamos fazer assim, assim, assim. Eu gosto muito de filmar, às vezes, as minhas alunas e avaliar o movimento total delas. Por quê? No movimento, é assim, cada pessoa tem um padrão de movimento, né? Existe o certo, né? O recomendável biomecanicamente, né? Analisando ali o esqueleto e nossa musculatura de ser humano. E existe o padrão que tem na nossa cabeça. Às vezes eu tô agachando, eu tô achando que eu tô abalando o bambu. E não dá. Às vezes eu tô fazendo uma coisa que não condiz com o padrão recomendado. Aí, tá errado. Não é que tá errado, gente. A gente vai construindo um padrão de movimento ao longo dos treinos que a gente faz. Então, eu comecei ali com um determinado padrão de movimento. E aí eu vou observando, vou vendo outras coisas, né? Vou recebendo dicas verbais, vou me filmando. Isso é muito importante. E é legal que você participa da sua evolução, né? Você vai vendo, às vezes, as alunas... nossa, eu lembro que antes eu agachava, mas eu não descia nada. Por que ela não descia? Porque ela não tinha consciência que a amplitude era importante. Então, para ela fazer um agachamento profundo, né, que é lá para baixo, e fazer um agachamento meia boca, era a mesma coisa. Aí ela começou a entender que quanto mais para baixo ela fosse, tá, mais intenso ficaria o exercício. E às vezes a gente fala de intensidade, as pessoas acham que a intensidade é uma coisa assim que, nossa, vai acabar comigo, é muito intenso. E não é, a gente pode, por exemplo, deixar um treino mais intenso só aumentando 1 palmo de amplitude. Então, eu tô agachando, então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático, né? Comecei, peguei lá, vou agachar. Isso aqui é o que eu considero agachamento. E a gente vai lá, vai fazer um ajuste e fala, seguinte, ao invés de você fazer só aqui, você consegue um pouquinho mais? Acho que sim. E a pessoa vai um pouquinho mais. Ela vai sentir o quê? Ela vai sentir uma diferença de intensidade. Que até aqui estava confortável, era o padrão dela, é o que ela já tinha feito na vida dela até aqui. E de lá para baixo vai ficar desconfortável. Por quê? Não é o padrão dela, ela não está habituada. Só que esse desconforto que eu causei nela, só de aumentar 1 palmo de intensidade, 1 palmo de amplitude, já vai aumentar a intensidade. Então você percebe que às vezes eu não preciso colocar carga, não preciso fazer, né, um malabares, né, um circuito de soleil, que às vezes você vê muita gente fazendo, pra gente conseguir botar intensidade e começar a gerar um resultado diferente, tá? Então, por que em 30 minutos a gente consegue, né, fazer tudo isso e colocar, né, intensidade, enfim, dentro do seu processo de emagrecimento? Porque 30 minutos são suficientes, por exemplo, se você fizer todos os dias, para você trabalhar 1 ou 2 músculos por dia.
Então não precisa ir na academia e fazer todas as máquinas, né? Eu vejo muita gente que desenha e fala, mas por que eu não faço aquela máquina? Por que eu não faço aquela máquina? Eu falo, não, porque hoje, para o seu planejamento, aquilo ali não é legal. Hoje aquilo ali, mas eu nunca fiz aquela. Não, calma, a gente vai fazer uma coisa que a gente vai trabalhar o mesmo grupo muscular, mas não necessariamente você vai naquela máquina. Quanto mais a pessoa vai para academia, mais curto, né? Ou enfim, quanto mais ela vai para academia, não necessariamente, tá? Quanto mais a pessoa treina, quanto mais frequente ela é, quanto mais dias da semana ela treina, mais curto se torna o treino dela. Por quê? Porque a gente consegue fracionar. E quando eu consigo fracionar, eu consigo melhorar a consciência corporal das pessoas. Então, por exemplo, eu vou fazer um treino, tem gente que tem um treino só de perna e um treino só de braço. No treino só de braço, eu tô falando aí de 5 grupos musculares pro membro superior. Então, se eu fizer um aparelho para cada grupo muscular, você vai saber ali, sei lá, em 3 séries de 15, 3 séries de 20, são, sei lá, 45, 60 repetições, o que é o bíceps, né? Agora, por exemplo, se eu fizer um treino de 30 minutos só trabalhando o bíceps, aí você vai conhecer o seu bíceps. Aí você vai saber, nossa, caramba, 30 minutos só fazendo bíceps? Vamos fazer só bíceps. Hoje você vai conhecer a sua musculatura do bíceps. E quando você conhece a sua musculatura do bíceps, você começa a ver onde estão as suas deficiências. Então tem musculatura que é nossa, que é mais desenvolvida, tem musculatura que é menos desenvolvida, isso tudo depende muito de como é a nossa rotina, né? Então, dá um exemplo aí, né, tipo bem, sei lá, um jogador de futebol que chuta com a perna direita. Ele tem a perna direita, né, obviamente muito mais forte. Então, no agachamento, tudo bem, tô utilizando ali as duas pernas, eu vou agachar, eu não vou sentir tanta diferença. Mas se ele for fazer um exercício do afundo, né, que é aquele movimento ali antero-posterior, então eu coloco um pé na frente, outra perna atrás, onde eu jogo todo o peso do meu corpo na perna que está na frente, ele vai sentir, ele vai falar, nossa, a perna direita eu fiz uma boa, a esquerda foi difícil de fazer. Por que foi difícil? Porque a direita ele usa mais, é uma perna mais forte, e a esquerda ele usa menos. E aí a gente vai tentar fazer o quê? Diminuir essa diferença entre as duas pernas. Por que a gente vai diminuir essa diferença? Porque a gente tem ali uma coluna vertebral, né? Se eu ficar com um lado mais forte e um lado mais fraco, eu vou começar a fazer o quê? Vou começar a ter um desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai começar a desequilibrar, né, toda a minha estrutura. A gente não faz alinhamento e balanceamento igual a gente faz nos carros, né? Então a gente precisa tomar essa consciência que os exercícios que a gente faz hoje, né, vão prevenir e vão prevenir muitos desvios posturais e vão deixar a gente funcionar lá na frente. Então eu lá com meus 50, 60 anos, eu vou estar conseguindo fazer várias coisas que várias outras pessoas não vão conseguir fazer porque elas não fizeram nada para melhorar ali a dinâmica dela do dia, né? Então, eu logo vou percebendo ali quando eu tomo consciência, por exemplo, eu uso muito mouse aqui com a mão direita, isso é muito comum. Então, geralmente as pessoas têm o antebraço da mão direita mais forte, porém também tem mais problemas articulares aí, né? Lesões por esportes repetitivos. E aí o que acontece? Para eu diminuir aqui as lesões por esportes repetitivos, eu preciso fortalecer. E aí eu também vou fortalecer meu lado esquerdo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou perceber, por exemplo, que meu ombro do lado direito, ele é mais forte e ele também é mais hipertrofiado. Às vezes você vê pessoas que são assim. E aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar minimizar isso aí. Porque lá na frente a conta chega. Então, o exercício vai te ajudar aí no emagrecimento, porque você vai deixar seu corpo simétrico, tá? E também vai te ajudar nessa questão da funcionalidade que eu falei pra vocês. Em 30 minutos eu consigo fazer isso? Consigo. Você consegue fazer muita coisa em 30 minutos. Então, assim, não subestimem os 30 minutos. Mas o que acontece? Quando que os 30 minutos eles são efetivos? Quando você tem frequência. Então, assim, eu faço 30 minutos 3 vezes por semana. É legal? É legal. Mas se você conseguir, por exemplo, fazer 5 vezes, né? Que seria meia horinha por dia, e eu acho que todo mundo aí consegue meia horinha, nem que seja aí no horário de almoço, porque a gente não come meia hora. Então você pega ali meia hora do seu almoço e vai fazer ali um exercício. A gente consegue fracionar, você consegue conhecer seu corpo, você consegue deixar seu corpo melhor. E outra, se eu falar pra você que a gente vai fazer um treino muito intenso de 30 minutos, você topa. Se eu falar pra você que a gente vai fazer um treino muito pauleiro de 1 hora, você vai falar, opa, 1 hora é meio puxada, hein? 1 hora essa professora aí tá meio doidinha. Então assim, 30 minutos é aceitável, a gente consegue fracionar,
mas 30 minutos funciona de verdade quando você tem frequência, quando você tem constância, tá? Então, tô aqui mais uma vez para convidar vocês. Na segunda-feira, o link para inscrição da maratona tá na minha biografia. Então, entra lá na minha página do Instagram, clica lá, você vai cair no link. Se inscreveu, segunda-feira à noite, 8 horas da noite, a gente vai entrar aqui ao vivo. Vou explicar mais um pouquinho para vocês sobre isso que eu tô falando hoje, desses 30 minutos. E eu vou aprofundar, principalmente respeitando aí essa questão do nosso estado emocional. Então, no dia que eu tô ruim, como que eu vou usar o treino, né, nos dias que eu não tô legal? Né? Porque no dia que você tá bem, você até vai, mas às vezes você não tá muito afim. E no dia que você tá muito pilhada, muito, né, bacana, às vezes a gente tem ali a ficha da academia, só que a ficha da academia, ela não sabe como que a gente tá. Ela não perguntou, oi, tudo bem, como você está hoje? Ela não sabe. Então, nada melhor, né, do que a gente primeiro entender como que a gente tá, para depois determinar o que a gente vai fazer. Assim como quando a gente às vezes acorda, fala, nossa, amanhã eu vou pôr meu vestido amarelo com a minha sandália preta, vou arrasar. Aí vem esse tempo, essa chuva. E aí? Vou sair com a roupa que eu planejei ou não? Vou ter que me adaptar a uma nova situação. Então é isso, a gente tem que ir criando esse compromisso com o exercício, né? Criando esse compromisso com a atividade física. Não se cobrem, eu preciso fazer 1h30, preciso fazer 2 horas, porque esse compromisso você vai criando. A mesma coisa, quando você vai num primeiro encontro, você começa a conhecer uma pessoa, você não chega pedindo ela em casamento e dando uma aliança. Não, você vai indo, você vai conhecendo, né? No começo vocês vão, sei lá, vão se ver 1 vez por semana, 2 vezes por semana, depois essa frequência vai aumentando, né? E tudo é construído. Então não queira assim, eu vou todos os dias fazer de segunda a sexta 1h30 de musculação e corrida na academia. Calma, né? O grande problema, né, do ser humano é a gente criar uma expectativa muito grande e na hora do vamos ver a gente não dá conta, né, do que a gente planejou. Então começa pequeno, porque quando eu começo pequeno, quando eu faço um planejamento ali de meia hora todo mundo consegue fazer, tá? Meia hora é uma coisa que todo mundo consegue ter ali no dia a dia. Se você não tiver meia hora para você, reveja seus horários, reveja sua agenda, porque tá faltando aí um pedacinho de autocuidado, principalmente para você que é mulher. Porque quando você consegue ter essa meia hora, isso vai virar uma rotina, vai virar um hábito, e aí você vai incorporando aos pouquinhos, vai se conhecendo, vai adaptando ali o treino ao seu estado emocional, e aí eu tenho certeza que o negócio vai dar certo.